Camila Vilela, sou advogada e mestranda em Direito Intelectual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O meu trabalho intitulado O Impacto da Inteligência Artificial no Direito Intelectual e no Mercado Tecnológico foi aprovado para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, organizado pelo Iberoju e pela Universidade Cardenal Herrera em Valência, na Espanha. O ponto inicial que gostaria de destacar é como o mundo e o modo como vivemos têm mudado cada vez mais, e essa mudança tanto é visível nas notícias que nos chegam sobre novas descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos, como no nosso dia a dia. Dos principais motores dessa mudança, sem dúvida, a inteligência artificial está impulsionando a inovação de novas maneiras e acelerando os avanços tecnológicos no poder da computação, dados e algoritmos. À medida que a tecnologia avança, também aumenta a capacidade de usar ferramentas de inteligência artificial de forma anteriormente inatangíveis. Isso levou a uma recente alta tendência na implementação de inteligência artificial por empresas que variam de startups a instituições estabelecidas há muito tempo no mercado. A propriedade intelectual protege e incentiva a inovação e a criatividade. Como tais, empresas, investidores e empreendedores devem estar cientes das principais considerações de propriedade intelectual aplicadas à inovação e inteligência artificial. A propriedade intelectual refere-se aos ativos intangíveis, incluindo marcas, patentes, desenhos industriais, códigos-fontes, obras artísticas, entre outros. Com isso, a inteligência artificial estará a mudar a forma como a propriedade intelectual é desenvolvida e concedida. É um passo evolutivo nos direitos de propriedade intelectual, de como as leis sobre o tema serão influenciadas pela inteligência artificial. Por exemplo, a maioria das leis sobre os direitos autorais ainda não definem claramente quem possui a autoria nos trabalhos gerados por uma máquina. Atualmente é um ponto de discórdia em relação a alguns desses trabalhos, se ele é gerado por uma máquina ou então qual é o papel desempenhado pelos humanos no processo de criação. Para empresas que desenvolvem e buscam proteger seus investimentos em inovação de inteligência artificial por meio da propriedade intelectual, o status atual da lei apresenta vários obstáculos. Um dos desafios fundamentais no que diz respeito à proteção da tecnologia de inteligência artificial envolve reivindicar se o assunto é elegível de proteção. As patentes, por exemplo, fornecem proteção para invenções e o exame também pode se dividir em identificação de uma invenção e a aplicação dos requisitos de patentabilidade. A principal barreira para patentear o aprendizado de máquina e outros sistemas de inteligência artificial é que, a depender do país e da legislação, como exemplo do Reino Unido e dos Estados Unidos, os métodos matemáticos abstratos não são patenteáveis. E os métodos de inteligência artificial são principalmente soluções matemáticas implementadas em software. Por exemplo, os processos implementados por programa de computador. Esses são acessíveis à proteção de patentes em uma extensão limitada, uma vez que o programa de computador não são patenteáveis. Isso significa que deve haver um contributo para uma solução de um problema técnico prático por meios técnicos, como o controle de um veículo autônomo. Na Europa, mais precisamente na Convenção sobre a Patente Europeia, os programas de computador surgem no artigo 52 como matéria que não pode constituir invenção, se referido como tal num pedido de patente. É importante ressaltar que os programas de computador são protegidos por direitos autorais como obras literárias. Por sua vez, os direitos autorais não protegem as ideias ou os aspectos funcionais do software. Além disso, os direitos autorais apenas impedem a cópia, ou seja, impede que o infrator tenha copiado a totalidade ou parte substancial do código-fonte. Usando um bot de inteligência artificial de um jogo de pôquer como exemplo, os direitos autorais não protegem o algoritmo ou método projetado pela equipe de pesquisa que designa a estratégia de pôquer empregada pelo jogador. O que isso significa é que quando uma máquina de inteligência artificial, na forma de um robô, como um drone ou um veículo autônomo, ou um bot ou outro sistema de inteligência artificial implementado por software faz escolha, a situação legal muda. As questões relativas à propriedade de obras geradas por computador em patentes e direitos autorais mostram que o regime atual é lamentavelmente inadequado para lidar com o crescente uso de sistemas de inteligência artificial cada vez mais intuitiva na produção de tais obras. Indo ao ponto do problema, os direitos autorais protegem obras literárias e artísticas. As máquinas de inteligência artificial produzem material que certamente se parecem com essas obras. À luz da abordagem humanística do direito do autor, é questionável se a inteligência artificial merece proteção de direitos autorais. Recorrendo então à lei de patentes,
podemos destacar as etapas inventivas, um dos 3 critérios que determinam se a patente pode ser emitida para proteger uma invenção, tendo também os outros 2 requisitos, que são a novidade e a aplicação industrial. Assim, destaca um processo que pode revolucionar o futuro de atribuições de patentes, a aquisição de mecanismos de inteligência artificial que possam ser reconhecidos como inventores de patentes. Patentes e os direitos autorais são meios viáveis de proteger a tecnologia da inteligência artificial. No entanto, a abordagem correta depende de muitos fatores, incluindo o tipo de inteligência artificial a ser protegida, a vida útil provável da tecnologia, o valor da inteligência artificial e a sua importância para os negócios. Porém, as patentes também podem ser caras e levar um certo tempo para ser concedidas. Além disso, as patentes para a tecnologia de inteligência artificial, se forem concedidas, podem estar sujeitas a desafios de validade. Eu aproveito para destacar também que, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, desde o surgimento da inteligência artificial em 1950 de forma mais primitiva, foram publicadas mais de 1 milhão de patentes relacionadas a pesquisas científicas de inteligência artificial. A gente pode observar as reivindicações respectivas das partes interessadas a esses direitos antes de passar a uma consideração sobre a criação de uma nova personalidade jurídica, a qual esses direitos possam ser concedidos para resolver as dificuldades inerentes ao sistema atual. A depender da perspectiva, a inteligência artificial é um pouco mais que uma ferramenta, que pode ser usada, por exemplo, para um criador de um trabalho ou então pelo inventor de uma nova inovação técnica. Da mesma maneira que a gente pode usar de forma equiparada quando um artista utiliza um pincel. Atualmente é assim que a lei tende a vê-la, como uma ferramenta. Embora diferentes sistemas jurídicos tenham interpretações diferentes de quem realmente está ou não segurando o pincel. Claramente, essas são algumas das mudanças que a inteligência artificial está trazendo para o setor de propriedade intelectual, bem como outros setores jurídicos, e dentro de vários modelos de negócios, e as maneiras também pelas quais como o trabalho é tradicionalmente feito. Isso demonstra o aumento da importância das tecnologias e também as lacunas identificadas dentro do direito autoral e do sistema de patente, que revela a necessidade de investigações sobre essas questões. Acredito que a solução de inteligência artificial permitirá maior transparência e acessibilidade. No momento, ainda estamos em estágios de pesquisas e revolução da inteligência artificial, mas não é para nos enganarmos, a inteligência artificial está transformando o mundo ao nosso redor e também a maneira como iremos agir a partir de agora. Agradeço a oportunidade em explanar sobre o assunto e para quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é camilavilela@outlook.com. Muito obrigada, me coloco à disposição de todos.